Olá pessoal, nessa videoaula vamos conhecer um pouco sobre a ferramenta Corte Extrudado. Criando então um documento novo, dentro de peça, na parte de recursos, esse é o ícone então da ferramenta Corte Extrudado. Ela funciona fazendo justamente cortes em peças 3D previamente criadas por nós mesmos. Então, vamos criar inicialmente uma peça para habilitar esse comando. Criamos então uma peça aleatória, vamos fazer um retângulo então. Confirmamos. Vamos colocar uma dimensão de 100 milímetros nele. E está criada a nossa peça então. Se quiséssemos realizar um corte nela, selecionamos a ferramenta Corte Extrudado e ele irá questionar agora para selecionarmos um perfil. Vamos selecionar, por exemplo, essa face. Ela será o plano, então, agora ao qual iremos desenhar. Colocamos em Normal A, para ficar mais fácil o desenho. Iremos desenhar, por exemplo, um outro retângulo aqui. E podemos confirmar e o corte já será realizado. Então aqui temos a opção de colocar um valor, o qual podemos estabelecer. Podemos também arrastar de forma livre o corte que será feito. Assim como a parte que utilizamos antes do ressalto base extrudado, também podemos utilizar a inclinação, colocando 1 grau de inclinação, caso seja necessário. Vou deixar 0 graus aqui. Temos uma direção 2 que também podemos selecionar, caso esse corte tivesse sido feito, por exemplo, num plano no meio da peça. Você consegue colocar, então, 2 direções para realizar ele. E, confirmando, então, temos o corte relativo ao perfil que criamos. Se quiséssemos, então, colocar um corte nesse lado da peça, podemos então selecionar novamente a ferramenta de corte, selecionamos essa lateral da peça como nosso perfil, em orientação da vista vamos então em Normal A, desenharemos então um círculo, pode ser de forma aleatória, confirmamos, e podemos realizar então o nosso corte conforme seja necessário. Essa ferramenta, pessoal, se você por acaso algum dia estiver desenhando e necessitar cortar totalmente uma peça e não tiver a medida dela, você pode vir aqui e ao invés de deixar em cego, que seria a parte que aceita essa medida que nós colocamos, você coloca passante, que seleciona automaticamente o fundo da peça. Ele ainda tem algumas outras opções. Passante em ambos seria caso as duas direções que você estivesse cortando tivessem um limite nessa mesma peça, ele faria essa mesma operação, então, até o próximo se tivesse uma outra peça, até o vértice, se tiver, você pode selecionar, por exemplo, esse vértice aqui, e ele irá cortar até esse vértice. E aqui são outras opções que temos, até um plano se tiver um plano médio, até algum outro corpo se tiver algum outro corpo dentro, porém colocaremos passante só apenas para visualização. Confirmando então, e temos o corte realizado também nessa peça. É uma das ferramentas então da parte de recursos mais utilizadas, justamente pela sua simplicidade e por ser muito prática na hora da sua utilização. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tenha sido de grande ajuda e nos vemos na próxima.